Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é tratamento do diabetes mellitus tipo 2 no SUS. Quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes? Luciano, na diretriz atual da SBD, nós temos um capítulo que fala especificamente sobre a abordagem do diabetes tipo 2 no SUS. Isso. E é importante fazer um podcast sobre esse tema porque nós temos um percentual grande do nosso público, da nossa audiência, que trabalha principalmente no SUS e que sente dificuldade em colocar na prática algumas recomendações, por exemplo, a diretriz americana de diabetes, que fala sobre tirzepatida, né? Análogo de GLP-1 para pacientes com diabetes e obesidade, pacientes com diabetes e doença cardiovascular. São medicamentos que, infelizmente, estão muito distantes da realidade do paciente do SUS e até mesmo de alguns pacientes do setor privado. Então, a gente achou importante fazer um podcast mostrando o passo a passo da abordagem da hiperglicemia do paciente com diabetes tipo 2 para quem trabalha em unidade básica de saúde, policlínica, ambulatório de especialidade de hospitais da rede pública. Isso. Vamos começar falando sobre as recomendações de rastreamento do diabetes mellitus nessa população. O que é a SBD? O que é que o protocolo clínico de diretriz terapêutica recomenda sobre rastreamento do diabetes tipo 2 atualmente? O rastreamento é um tópico onde ele segue bem as diretrizes da maioria das referências, né? Então, para paciente a partir de 40 anos de idade, ele recomenda rastreio universal, ou pacientes em qualquer idade que tenha sobrepeso ou obesidade, né? Então, IMC a partir de 25, mais um outro fator de risco cardiometabólico, né? Então, se o paciente tiver hipertensão e sobrepeso, se o paciente tiver uma hipertrigliceridemia e sobrepeso, se o paciente tiver um histórico familiar, se o paciente tiver diabetes gestacional anterior, se o paciente tem alguma outra condição, tabagismo. Ele vai acabar fazendo o rastreio. Aí eu acho que isso segue bem as diretrizes de uma forma geral. E eu acho que a glicemia de jejum, né, um exame que a gente normalmente consegue fazer, né, com paciente que tem isso. É uma recomendação idêntica à do outro capítulo da SBD sobre classificação, diagnóstico de diabetes. Difere um pouquinho da diretriz americana, que coloca um ponto de corte de 35 anos, né, para fazer esse rastreamento de modo geral, e abaixo disso para quem tiver sobrepeso e obesidade. Aí cabe também a lembrança, né, assim, a população americana tem um índice de obesidade maior do que a população brasileira, né, assim, aí provavelmente por ter uma obesidade num nível maior e mais precoce também do que a população brasileira, acaba tendo maior risco e também começando a conviver mais com diabetes numa faixa etária mais jovem, né? Maravilha. Esse rastreamento vai ser feito com glicemia de jejum. Isso. Se ela vier em faixa de diabetes maior ou igual a 126, repetir a glicemia de jejum para confirmar o diagnóstico. Se ela vier em faixa de pré-diabetes, de 100 a 125, o próximo exame de escolha seria um teste oral de tolerância à glicose, que pode ser feito junto com hemoglobina glicada. O TOTG é super importante. É o principal exame na avaliação de pacientes com pré-diabetes, né, Luciano? Assim, o TOTG talvez fosse o mais sensível, né? Porque você vai ter, assim, a gente lembra na fisiopatologia de diabetes, onde a primeira coisa que você perde é aquela resposta rápida de insulina, né? Então, antes mesmo de você ter uma glicemia de jejum, um valor de diabetes, você já vai ter a resposta a uma sobrecarga prejudicada, né? A dificuldade do TOTG é a própria realização do exame. Então, teoricamente, o paciente tem que ir para o laboratório, vai ter que ficar em repouso no laboratório durante as 2 horas de acompanhamento. Você fazer o destrozol, ele tem que ficar lá com a veia puncionada, aguardando o horário de coletar o segundo exame. Então, não é muito factível. Você conhece um laboratório do SUS, tem aquela fila enorme de pacientes, você vai pegar um paciente, puncionei, coletei um primeiro exame, ele tem que ficar ali sentadinho esperando para completar 2 horas. E é um monte de gente ali que está falando. Acontece muito atraso. Não. No sistema privado, se você for ver alguns laboratórios conhecidos, eles têm unidades específicas para coletar TOTG, que é um exame assim, que a gente acha que é tão simples, né? E fala dele assim, o TOTG como se fosse uma coisa bem tranquila, mas não, na prática realmente acaba não sendo, né? Perfeito. Então, apesar de avaliar uma questão
fisiopatológica do diabetes interessante, né? Que é essa Isso, secreção rápida de insulina pelo pâncreas quando o paciente recebe a carga glicêmica, isso. seria uma limitação mais prática. E aí cabe de novo aquela mesma recomendação de sempre, né? Assim, se você for pegar um diagnóstico inicial de diabetes, uma faixa ali de uma glicemia levemente alterada, sei lá o quê, você sempre vai ter uma recomendação de ajuste, de modificação do estilo de vida, exercício, se nada for. Então, sempre essa recomendação, eu preciso repetir para confirmar o diagnóstico. Entenda, você está confirmando o diagnóstico, né? Então, se vem uma primeira glicemia 130, aí eu vou, vamos repetir o exame. Aí daqui a uma semana, 2 semanas o paciente faz. Aí veio 90, aí sim, o paciente não tem nada. Não, o paciente teve aquele primeiro exame alterado, ele deve sim, assim, ter recomendação de modificação de estilo de vida, etc, etc, etc. Até porque na maioria dos casos ele vai ter algum outro fator comórbido associado. Então, perde peso, evita gordura, evita comida muito rica em carboidrato, vamos fazer um ajuste de dieta, vamos fazer atividade física. Então, a recomendação de modificação de estilo de vida e ajuste cabe em qualquer cenário, mesmo que você não confirme o diagnóstico, né? Então, assim, a confirmação diagnóstica deve ser buscada, mas não deve postergar uma intervenção que pode trazer benefício para o paciente, né? Assim, não estamos falando de medicação, estamos falando de modificação do estilo de vida. Isso aí tem que caber sempre. Massa. Falando sobre tratamento, o primeiro ponto que a diretriz traz é o tratamento não farmacológico, Isso. a abordagem relacionada à dieta, à atividade física. Detalhando um pouco mais essa questão da atividade física, a gente tem uma recomendação da própria SBD de que os pacientes, tanto pacientes com pré-diabetes quanto pacientes com diabetes tipo 2 já instalado, façam pelo menos 150 minutos de um exercício aeróbico de moderada a alta intensidade por semana e pelo menos 2 sessões de exercícios resistidos. Isso. A gente tem aí dados da American Diabetes Association de que o exercício físico regular poderia reduzir a glicada em 0,6%. Isso de forma isolada, né? Não é assim, uma agonista de receptor de GLP-1 da vida, mas é uma redução interessante se a gente pensar que vai ser somada a outras estratégias. E principalmente no cenário de impacto, né? Assim, tudo que a gente for considerar nessa história de modificação de estilo de vida, a gente tem que considerar qual é o cenário do paciente prévio, né? Assim, se você pega um paciente sedentário, que realmente não faz nenhuma atividade física, ele começa a fazer 150 minutos, esse impacto vai ser muito mais interessante do que aquele paciente que, eu caminho, mas eu não estou conseguindo com tanta frequência. De repente, um paciente que está ali sobrepeso obeso vai ter mais benefício do que o paciente está com peso normal, por aí vai. A gente tem que estimular, obviamente, para todo mundo, mas o impacto vai ser maior naquele paciente que realmente está quase sem fazer nada, né? Mas as recomendações são essas. A gente sabe que os benefícios metabólicos do exercício físico, eles duram em média até 48 horas após a sessão de treino, então também é recomendado que você não passe mais do que 48 horas sem atividade física. Então, se você vai fazer 150 minutos, o ideal é que você distribua pelo menos em 3 a 4 vezes ao dia, tá? Existem estudos... ou 3 a 4 vezes na semana, perdão, né? 3 a 4 dias na semana. Existem estudos mostrando que se você consegue fazer, né, o Weekend Warriors, até eles botam no título do estudo, que você conseguir fazer uma atividade física mais prolongada só no final de semana, tem benefício, é melhor do que não fazer nenhum, né? É melhor do que não fazer nenhum. É o atleta do final de semana. Isso, é melhor do que não fazer nenhum, obviamente respeitando, né, que é um paciente que não está treinado e tal, se ele vai só no final de semana, né? Não vou botar ele para fazer a sessão de crossfit só no final de semana, ele vai ter provavelmente alguma lesão. Ele precisa de um treinamento repetido, né? O ideal é você respeitar essa cronicidade de pelo menos, no máximo, 48 horas de intervalo entre essas sessões, né? Fazer distribuição aí. Perfeito. Sobre dieta, a orientação seria reduzir carboidrato simples, preferir aqueles com índice glicêmico menor, reduzir consumo de gordura saturada, aumentar a ingestão de fibras, né? E isso não precisa ser caro, já que a gente está falando do ambiente do SUS. Tem como fazer isso, obviamente, com opções mais baratas do dia a dia. É claro que o ideal seria que o profissional médico tivesse ali o apoio também da equipe multiprofissional, de um nutricionista, fazendo essas orientações dietéticas com mais detalhes, montando realmente de acordo com as preferências do paciente. Mas aí a gente, de novo, falando de uma recomendação geral, SUS, aí obviamente que você vai dizer, diminua produto industrializado, desembale menos, descasque mais, né? Tem que usar uma linguagem que ajude o entendimento da população que você está tratando, né? Saber que aquilo tem impacto é muito importante. E às vezes você acha que uma coisa é óbvia, mas para o paciente não é.
Já vi paciente ficando surpreso, por exemplo, porque descobre que aqueles biscoitos, eu não vou falar a marca, água e sal, é até um biscoito doce que o pessoal costuma tomar com café, né? Muito frequentemente. Descobre que aquilo não é saudável, Isso. ou que a tapioca tem um índice glicêmico importante, né? Então, você tem que realmente falar sobre o básico, porque é básico para você, não é para o paciente. Isso. Ok. Luciano, agora falando de estratégias terapêuticas, vamos entender primeiro o que é que eu tenho de armamento atualmente no SUS. Eu falei que alguns medicamentos que são recomendados por outras diretrizes, né, de modo geral de diabetes, como agonista de receptor do GLP-1, estão muito distantes da realidade para quem trabalha no serviço público. O que é que a gente tem hoje no SUS em relação a medicações orais e em relação à insulina? Em relação à medicação oral, a gente tem metformina, né? E aí fica aquela indicação inicial, né, da classe das biguanidas. A gente tem sulfonilureias, e aí todo mundo já fica meio arrepiado por conta dos mecanismos, mas a gente tem sulfonilureias, especificamente, nominalmente, glibenclamida e gliclazida. E aí muita gente que está ouvindo a gente vai dizer, não, na minha cidade só tem glibenclamida. Realmente, muitas cidades só tem glibenclamida. A gente vai falar um pouquinho mais para frente que a escolha deveria ser preferencialmente a gliclazida, né? Então a gente teria biguanida, sulfonilureia, a gente tem o ISGLT2, a dapagliflozina, num cenário bem limitado, específico ali, né, com alguns critérios mais específicos para indicação, e tem insulinoterapia, né? A insulinoterapia no sistema de atenção inicial teria NPH irregular, e no sistema de alto custo a gente tem os análogos de insulina para aqueles casos onde realmente não tenha controle, né? Se tem uma falha ou tem muita hipoglicemia, tem algum critério ali que faça você ter que usar esses análogos. Relembrando as doses que nós temos disponíveis de metformina, nós temos 500 e 850 miligramas no SUS, Isso. Gliclazida 30 e 60 miligramas, glibenclamida comprimidos de 5 miligramas e a dapagliflozina é dose única de 10 miligramas dia. Isso. Certo. Utilizando essa estratégia, essas opções de terapia farmacológica, como é que eu inicio o tratamento farmacológico do paciente com diabetes tipo 2 no SUS, de acordo com essa diretriz? Assim, de acordo com a diretriz, esse capítulo específico do SUS, né? Ele recomenda que a droga inicial seja sempre metformina, né? A gente sempre vai começar a metformina. Como foi dito aí, a gente começa com a menor dose e vai titulando essa dose até uma dose máxima, que ele colocou na diretriz como 2.000, né? 2 gramas dia. Tem a dificuldade disso, a gente sabe que a dose máxima de metformina é 2.550, né? Que seriam 3 comprimidos de 850 ao dia. Mas a gente também sabe que uma dose acima de 2.000 não tem tanto benefício em relação ao controle glicêmico. Provavelmente por isso a SBD colocou esse 2.000 na história. Mas, sim, em algum caso ou outro, principalmente quando a gente está falando de metformina de ação rápida, né, que é o que tem mais disponível, você pode fazer nas 3 refeições, né? Sim. Então aí a gente começaria com metformina, titularia a dose para a dose máxima tolerada e buscando a dose alvo, dose máxima. Se não controlado, associaria a sulfonilureia, de novo na menor dose e titulando até a dose máxima tolerável, né? Esse seria o fluxo inicial em termos de tratamento farmacológico. Se o paciente não tivesse controle com as duas drogas, aí passaria para o esquema de insulinoterapia para a população em geral, e para aquele subgrupo com doença cardiovascular estabelecida, teria a opção da dapagliflozina nesse momento, que também é outra crítica que cabe na história, né? Beleza. Essa questão da metformina, né? Então a gente vai tentar a dose máxima. O que pode atrapalhar no meio do caminho são os efeitos adversos gastrointestinais, né? Isso. Do abdominal, diarreia, que geralmente até tendem a melhorar com o passar das semanas. Para o paciente com doença renal crônica, então é muito comum aquele idoso que vai para o SUS recém-diagnosticado, já tem diagnóstico há muito tempo, tem lá uma creatinina um pouquinho alterada. Qual seria o cuidado que a gente tem que ter na metformina nesses pacientes? Primeiro, o principal cuidado no contexto SUS é dosar a creatinina, né, pessoal? Assim, por favor. Então, assim, boa, Luciano. Dose a creatinina, perca ali 1 minuto que seja para você calcular o clearance. Assim, qualquer celular hoje tem calculadora, tem acesso à internet, você usa o CKD EPI, né, que é a recomendação de você fazer essa dosagem. Calcula o clearance creatinina para você estratificar o paciente direitinho, tá? Se você tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, os guidelines colocam esse limite do 2.000,
né, já ali no 60. Quando você tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 45, ele coloca essa dose máxima para 1.000, né? Então baixaria a dose máxima. Quando está abaixo de 30, aí ele recomenda não usar a metformina ou suspender a metformina se você estiver usando, tá? Isso pelo risco lá, quase a lenda da mula sem cabeça. Ninguém nunca viu, mas está lá, da acidose lática, né? Assim, é falado, a metformina interfere com a função mitocondrial, com a via da MAP quinase, a teoria é muito bonitinha, poderia predispor a uma situação de acidose lática, se você tem um paciente, por isso também, paciente infectado, séptico, você não vai deixar a metformina dentro do hospital, paciente com outras condições associadas, então quem tem doença renal tem maior predisposição, tem que usar uma dose menor da metformina, acho que aí segue esse fluxo. E ele reforça outro cuidado com a metformina, que seria em relação à deficiência de vitamina B12, de que os pacientes que começam um tratamento com metformina devem ter seus níveis de B12 avaliados, porque a metformina vai interferir na absorção dessa vitamina. Uma diferença nesse capítulo, Luciano, é que a gente até aqui havia aprendido de avaliar B12 após 4 anos de uso da metformina. Isso. Mais especificamente nessa parte do SUS, ele recomenda ao início do tratamento. Assim, a gente tem na diretriz, a grande diretriz, vários capítulos que às vezes discorrem por temas parecidos, né? A gente tem um tema um tópico de tratamento farmacológico da hiperglicemia no DM2, muito bom o capítulo, mas assim, dentro desse capítulo recomenda-se a partir de 4 anos. Sem conflito de interesse, porque né? Você é um dos autores, né? A partir de 4 anos do uso da metformina, você deveria fazer rastreio do B12, né? Tem uma lógica mais plausível, que é a história de que os dados epidemiológicos mostram que a deficiência de B12 está associada ao uso prolongado, porque a B12, embora seja uma vitamina hidrossolúvel, ela tem uma reserva corporal bem razoável em relação à ligação a algumas proteínas plasmáticas, em relação ao próprio fígado. Então, assim, você precisa de ter um quadro carencial mais prolongado para chegar a ter uma deficiência. Talvez o contexto não está explicado isso na diretriz do capítulo do SUS, seja aquilo que a gente estava conversando antes, de repente o paciente já tem alguma carência nutricional e você já vai dar um diagnóstico inicial e entra num diagnóstico diferencial com neuropatia diabética, né? A gente sabe que às vezes o paciente tem parestesia, tem alguma coisa e não sabe direito se é neuropatia, se é deficiência de B12. Então, talvez rastrear logo no começo isso. Outra diferença que a gente não falou, mas que tem que ser ressaltada, é a história de você iniciar a terapia dupla. Eu acho que várias diretrizes já contemplam essa possibilidade. E eu acho que se você, assim, qual o impacto de você começar a metformina no paciente? Você vai baixar em torno de 0,9 na glicada, em média, na maioria dos estudos, né? Então, assim, se você tem um paciente com uma glicada que está mais de um ponto acima da meta que você quer, e a gente lembra, se é um paciente jovem, sem outras comorbidades, a gente quer baixar de 6,5, né, até mais baixo um pouquinho, para evitar essas complicações microvasculares. Então, por isso que quando está acima de 7,5, a gente já recomenda a terapia dupla. Então, 7,5, 8, você não vai conseguir controlar só com metformina, né? Então, seria recomendada uma terapia dupla e talvez até você intervir mais precocemente, colocar uma sulfonilureia numa dose baixa, junto com a metformina, já teria mais benefício. Maravilha. Pessoal, até aqui nós falamos sobre a abordagem inicial desse paciente com diabetes tipo 2 no ambiente do SUS. Em primeiro lugar, quando fazer o rastreamento, como fazer esse rastreamento, como tratar esses pacientes em relação à mudança de estilo de vida, quais são as opções farmacológicas disponíveis e como começar esse tratamento, qual seria o primeiro passo. Nosso podcast completo, incluindo outros pontos sobre o paciente com doença cardiovascular no SUS, o que fazer naquele paciente que não tolera, o que não responde bem ao tratamento com metformina, como insulinizar esse paciente no SUS, estará disponível na nossa plataforma de cursos, no nosso curso de consultório AFIA Endocrino Papers. Te convido a conhecer, caso você queira conferir o podcast na íntegra.